Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil e hoje trouxe aqui para você o sistema de transportes, os modais. Você já conhece quais são eles? No Brasil nós temos 5 e aqui eu vou mostrar as características, vantagens e desvantagens e lá no final vou mostrar algumas estatísticas também. Essa parte de sistema de transportes está inserido dentro de infraestrutura, que o Brasil é muito carente e ela é essencial para o crescimento do país. E isso é algo a se pensar também e a ser espalhado para que a população tenha consciência disso e que nas próximas eleições isso seja mais cobrado. E, por isso, já peço que compartilhe esse vídeo e dê o like aí também para que possa chegar em muitas pessoas. Compartilhe aí nos grupos, tá bom? Então, sem enrolação, vamos lá. O nosso maior modal é o rodoviário, que é o transporte por meio de vias, seja pavimentado ou não, que são rodovias, ruas, avenidas. E as vantagens dele é o transporte flexível, que ele tem pouca dependência climática, tem uma capacidade de tráfego boa, ele tem uma agilidade no manuseio muito alta, você consegue carregar e descarregar em praticamente qualquer lugar. Ele tem uma elevada cobertura geográfica, ele entra e sai fácil de qualquer lugar também. Ele pode mudar o percurso facilmente. Ele pode ser usado para qualquer tipo de carga. E as desvantagens é que a capacidade de carga é pequena, relativamente pequena comparado aos outros modais. Tem um alto risco de roubo e acidente, alto custo de operação e é o modal mais poluidor. Temos o modal ferroviário, que é o transporte por meio de trilhos. Isso também inclui o transporte de passageiros, tá, pessoal? Pode ser pelas locomotivas, pode ser por trem-bala, pode ser por metrô, tudo isso está incluso dentro do ferroviário. Ele tem como vantagem um baixo custo de transporte para grandes distâncias, terminais de carga próxima à produção. Os terminais de carga próxima à produção é que o trilho pode ser passado dentro da própria indústria, por exemplo. Então ele já pode sair de um local e servir várias indústrias ao mesmo tempo. Então ele não fica tão distante de um centro de distribuição, por exemplo, como a hidrovia e outros modais também, a dutovia. Ele tem uma flexibilidade na composição do mix de carga muito grande, porque um comboio pode ter, por exemplo, 100 vagões e os 100 vagões, cada um deles transportar um tipo de material diferente. E isso é muito bom, é uma vantagem muito boa. Ele tem uma alta eficiência energética, pode ser movido a carvão, a óleos, que também é muito bom. Tem um baixíssimo nível de acidentes e é um poluidor mediano, ele possui uma baixa poluição também. E as desvantagens é que tem um maior número de operações de transbordo, então ele às vezes depende muito de outros modais também. É pouco competitivo para pequenas distâncias, tem uma elevada dependência de outros modais que eu já citei e um elevado custo de infraestrutura. O modal dutoviário, aí nas imagens dá para vocês verem melhor, entender como funciona, que é o transporte por meio de dutos. Eu acredito que o Brasil podia investir muito em dutovias. Elas têm várias vantagens, como transporte de grandes distâncias, transporte de volumes elevados, simplificação de carga e descarga, menor possibilidade de perda e roubo, baixo custo operacional, controle automatizado, ela não depende de um motorista ou de um piloto. Tem baixa dependência de condições climáticas, faça chuva, sol, vento, não importa. Ela funciona a mesma coisa, não atrapalha em nada. Isso é uma vantagem enorme também. Tem vida útil elevada da infraestrutura.
E as desvantagens é que é extremamente limitado ao tipo de carga, ele é mais utilizado para grãos, gás e óleos. Isso é uma desvantagem também muito ruim. Tem baixíssima flexibilidade para mudança de percurso, então não é como o rodoviário, por exemplo, que você vai poder entregar em vários locais. O dutoviário ele não tem essa vantagem, ele vai só nos locais fixos já. Ele tem um custo de infraestrutura elevado, porém, esse custo é compensado pela vida útil muito elevada e pela operação também baixa. Então, ele acaba se tornando barato no final. E a manutenção também é baixíssima. Nós temos o modal hidroviário, que é o transporte por meio da água. Ele pode ser transportado pelos rios, pelo oceano. E o Brasil também deveria investir mais nele, já que possui tantos rios, possui tanta água, né? Ele tem como vantagem transporte de grandes distâncias, transporte de grandes volumes, custo baixo de frete, maior capacidade de carga. Entre os modais, ele é o que tem maior capacidade, tá? No geral. Tem um tempo de trânsito elevado, isso é uma desvantagem. Ele tem transporte oceânico, que é uma vantagem. E ele, pela capacidade de carga ser muito elevada e ter um mix também de carga, né, que você pode transportar, como eu citei lá no ferroviário, você pode ter vários produtos transportados no mesmo frete. Isso é uma vantagem enorme e o custo acaba sendo compensado. E tem como vantagem, essa que eu já citei, o tempo de transporte longo, dependência de terminais especializados, operações lentas nos portos com grandes congestionamentos e dependência de outros modais. Então, com ele, você não consegue também entregar no interior, um local longe de água, de rio, do oceano. Então, ele acaba sendo muito dependente, extremamente dependente de outros modais, como o ferroviário e principalmente o rodoviário. Mas ele é um modal muito eficiente, muito bom. E o modal aéreo, ele tem como vantagem a alta velocidade, transporte de grandes distâncias, um transporte rápido de grandes distâncias, o que se torna muito bom. Uma alta segurança contra roubos e acidentes. É raro acontecer um roubo ou acidente no modal aéreo, só que ele tem muitas desvantagens também. Ele tem capacidade de peso e volume pequena, custo do frete elevado, dependência de terminais de acesso, não é indicado para pequenas distâncias e um custo operacional muito alto. Esses são os nossos modais, nossos 5 modais. E aqui eu trouxe uma estatística para vocês de 2018. A fonte é o site Ilus, que é a participação de mercado dos modais no Brasil. Nós podemos ver que em 2018 o rodoviário representava 60%, o ferroviário 23,3%, o aquaviário é o mesmo hidroviário, tá? 13,2%, o dutoviário 3,4% e o aéreo é bem pequenininho, menos de 1%. E a gente pode concluir disso é que o Brasil ele é muito dependente do rodoviário. Então, se acontecer outra greve dos caminhoneiros, como aconteceu recentemente, o Brasil para. E isso é uma desvantagem muito grande para o país. Então, nós estamos limitados, o nosso crescimento, nosso desenvolvimento econômico está muito limitado ao modal rodoviário. Por isso que o Brasil precisa urgentemente investir em outros modais. Acredito que a infraestrutura no Brasil esteja em primeiríssimo lugar de investimento. Não é educação, não é
na saúde, não é em nada dos outros. Claro que tudo isso é importante, mas o mais importante é a infraestrutura, porque com infraestrutura nós melhoramos a economia e melhorando a economia nós melhoramos a educação, a segurança, a saúde. Então essa é a chave para um Brasil melhor. E aqui também nós temos, essa fonte é de 2011, ela provavelmente não, já dá para perceber aí algumas alterações, né, que o rodoviário representava 58%, por exemplo, e em 2018 ele passou a representar 60%, então teve um aumento. É do site PNLT, que mostra a comparação dos modais com alguns países. O rodoviário na Rússia, por exemplo, representa 8% apenas, enquanto o Brasil, atualmente, 60%. O ferroviário na Rússia, 81%, no Brasil, apenas 25%. O hidroviário no Brasil, essa estatística aí já não está somando também as dutovias e o aéreo, mas mesmo assim está um pouco alto aí, né, comparando com 2018. Representa 17%, enquanto lá nos Estados Unidos representa 25%. Você pode observar aí que alguns países como os Estados Unidos mesmo, ou a China, mas os Estados Unidos aí é o mais equilibrado. Ele consegue ter um equilíbrio muito grande e ele não depende tanto de um modal como o Brasil depende. Por isso que quando acontece alguma coisa lá, alguma catástrofe, alguma coisa que um modal seja prejudicado, ele consegue se erguer facilmente. E ele não é dependente, se acontecer alguma greve, como aconteceu, ele consegue movimentar, ele consegue girar, ele não fica dependente. E aqui uma avaliação qualitativa dos custos por modal. Esse gráfico, esse diagrama aqui, né, mostra uma relação dos custos fixos com o custo variável. Vocês podem observar aí que temos todos os modais e o posicionamento deles, onde que fica em relação ao custo variável e ao custo fixo. E aqui algumas indicações de vídeos também para vocês assistirem. E peço que deixem o like aí e compartilhem, isso ajuda bastante. E até breve.